O dia em que me quebrei em silêncio era um dia comum. Nenhuma tragédia, nenhuma perda, nenhum motivo claro para a alma doer. Mas doía. Lá dentro, onde ninguém alcança, onde ninguém escuta, havia um peso que não passava. Acordei, vesti minha roupa, fiz café e tudo parecia normal. Mas eu sabia, algo estava errado. Algo em mim estava cansado de fingir. Não era cansaço do corpo, era da alma. E o mais difícil, nem eu sabia explicar o que estava acontecendo. Não havia lágrimas, não havia gritos. Havia apenas um silêncio espesso, como se algo em mim tivesse se partido devagar, sem que eu percebesse. Como uma corda que vai se desfiando fio por fio até não sustentar mais nada. Não foi um colapso dramático, foi o contrário. Foi o desaparecimento sutil de mim mesmo, a ausência de sentido, a sensação de que eu estava ali, mas sem estar. As pessoas me viam, eu respondia, mas era como se meu corpo tivesse virado um casulo e minha essência estivesse encolhida em algum canto, esperando ser lembrada. Foi nesse dia que percebi, eu me perdi. E o mais assustador não foi a perda, foi o tempo que levei para notar. Porque a alma não grita, ela se cala, ela se apaga aos poucos quando a gente vai desistindo daquilo que nos mantém vivos por dentro. Pequenas concessões, pequenas mentiras, pequenos abandonos. Não se trata de um grande erro, se trata de 1000 ausências. E quando você acorda, já é tarde demais para voltar a ser quem era. Mas talvez esse seja o começo de algo novo. Porque é na quebra silenciosa que nasce o convite à reconstrução. O momento em que tudo desmorona por dentro é o mesmo momento em que algo sussurra, volte para si. E foi assim que comecei a escutar, não o mundo, não os outros, mas algo mais profundo, um chamado antigo, um chamado estoico. Um chamado para parar de fugir, parar de lutar contra o que não posso controlar e começar a me reconstruir. Com aquilo que permanece. O que permanece? O que ainda está aí dentro, mesmo quando tudo fora parece ter desabado. A resposta não vem de fora. Ela nasce no silêncio certo. Aquele que não é vazio, mas fértil. Aquele que não é ausência, mas espaço. Espaço para reencontrar a si mesmo. Espaço para reconstruir com consciência, com disciplina, com serenidade. Porque enquanto tudo em volta exige pressa, o que cura pede presença. Você sente isso? Esse peso que não tem nome, mas te acompanha há dias, semanas, talvez anos? Esse cansaço que não passa com sono nem com férias? Isso é a alma pedindo por retorno. E o retorno começa agora, não com grandes mudanças, mas com pequenos gestos, com a decisão silenciosa de não se abandonar mais. O estoicismo moderno não é rigidez, é reconexão, é lembrar que mesmo cansado, você pode escolher. E a primeira escolha é parar de fugir, parar de fingir, parar de se perder, porque a verdadeira força não está em resistir o tempo todo, está em reconhecer quando é hora de reconstruir. E a reconstrução começa dentro, no lugar onde você se perdeu. É lá que a jornada começa, e é lá que vamos juntos, passo a passo, em silêncio. A raiz oculta da angústia. Não ter controle não é o problema, é não aceitar isso. Há uma dor que não grita, mas molda cada gesto. É o tipo de dor que nasce da tentativa constante de controlar o incontrolável. Você acorda tentando prever o humor das pessoas, o trânsito, os imprevistos do dia. Vive na tentativa de prever, corrigir, evitar, como se pudesse proteger tudo, como se tivesse o dever de manter o mundo nos trilhos. Mas não tem, e nunca teve. A angústia profunda, aquela que não sabemos nomear, muitas vezes nasce dessa ilusão, a de que a vida deve obedecer aos nossos planos. Mas a vida é como o mar.
Você pode remar, pode ajustar as velas, mas não pode mudar o vento. E quando você tenta mudar o vento, tudo em você se enrijece. Surge a frustração, a raiva, o medo, surge o cansaço de remar contra algo que nunca esteve sob seu comando. O mais curioso não é o fato de não termos controle, isso é evidente. O verdadeiro peso está em não aceitarmos isso, em resistirmos, em lutarmos contra uma realidade que não se curva à nossa vontade. E quanto mais tentamos controlar, mais nos afundamos, porque a tentativa de controlar o mundo externo é, no fundo, um reflexo do nosso descontrole interno. Epicteto diria: você é livre, desde que não tente governar o mundo. E essa é uma das verdades mais duras e libertadoras do estoicismo. Não tentar governar o mundo, não esperar que as pessoas reajam como você espera, não supor que tudo sairá como planejado. Isso não é desistência, isso é sabedoria. É reconhecer que a única soberania possível é a de si mesmo. Mas essa aceitação não vem fácil, ela dói, porque aceitar é abrir mão do ego, da ideia de que temos mais poder do que realmente temos. É admitir a própria fragilidade, mas é nesse espaço, nesse exato ponto de rendição, que começa a paz. Uma paz que não depende de resultados, mas de presença, de estar inteiro mesmo quando tudo ao redor está incerto. Você não precisa ter controle de tudo, precisa apenas cuidar da sua parte. E a sua parte é simples, mesmo que não seja fácil. Como você reage, como você escolhe, como você permanece. Liste hoje, em silêncio, o que realmente está nas suas mãos. E depois, solte o resto. Não porque seja fácil, mas porque insistir em segurar o que não te pertence é o que está te sufocando. A vida não precisa seguir seus planos para ter sentido. O sentido nasce quando você aceita viver com o que é, não com o que queria que fosse. E quando você aceita, algo em você finalmente respira. A verdade sobre o silêncio interior. Você não está vazio, está sobrecarregado. Às vezes você para. E nesse instante raro de pausa, sente o vazio, um silêncio estranho, um silêncio que assusta. Parece que não há mais nada ali dentro, como se você tivesse desaparecido de si. Mas escute com mais atenção. Isso não é vazio, isso é excesso. Você não está vazio, você está cheio demais, cheio de ruídos, de obrigações, de cobranças invisíveis. Cheio de pensamentos que não cessam, memórias que não foram digeridas, promessas que você fez para o mundo e esqueceu de fazer para si mesmo. A mente barulhenta não ouve a alma. E é por isso que, quando tudo finalmente silencia, a dor aparece. Não porque ela nasceu agora, mas porque você parou de fugir. O silêncio não cria o sofrimento, ele revela. Ele mostra o que estava escondido atrás da pressa, atrás dos compromissos, atrás da rotina que você repete sem questionar. E o que aparece ali no fundo não é ausência, é excesso de emoção acumulada, de tensão não descarregada, de expectativas não atendidas. O silêncio pode curar, mas para curar, ele precisa primeiro mostrar. Mostrar onde está a ferida, mostrar o que ainda não foi visto. E é por isso que o silêncio assusta, porque nele não há distrações, não há desculpas, só existe você, com tudo que sente, tudo que negou, tudo que adiou. Mas é também nesse silêncio que você começa a lembrar quem é. Quem sempre foi, antes de se perder nas exigências do mundo. Há um caminho possível dentro do silêncio, um caminho que não exige respostas prontas, mas presença verdadeira. Respire, só isso. Respire e perceba o que está aí. Sinta o que aparece sem tentar corrigir. Nomeie o que sente com honestidade, mesmo que doa. Isso é presença, isso é escuta, e isso já é cura. Quando você para de fugir do silêncio, ele deixa de ser um fantasma e passa a ser um lar.
um espaço interno onde as verdades podem respirar, onde a alma cansada pode repousar, porque não é o mundo que precisa mudar para que você encontre paz. É a forma como você se senta com o próprio silêncio. O silêncio não é ausência, é o caminho de volta para o centro, de volta para você. A ira silenciosa, o que você reprime vira armadilha. Há uma fúria que não explode. Ela não grita, não quebra nada, não levanta a voz. Ela apenas fica ali, quieta. E é justamente por isso que ela machuca tanto. A raiva que você esconde não desaparece. Ela se transforma em tensão muscular, em insônia, em cansaço constante, em palavras duras ditas sem querer, em afastamentos que não se explicam. A raiva reprimida não vira paz, ela vira prisão. Você aprendeu a engolir, a suportar, a fingir que está tudo bem, porque te disseram que sentir raiva é fraqueza, que demonstrar dor é vulnerável demais, e então você aprendeu a se calar. Só que o que se cala por fora, grita por dentro. A alma vira campo de batalha, e o corpo começa a acusar o impacto. Uma ansiedade que não passa, um nó na garganta, um coração que vive em alerta, porque tudo que você não expressa se acumula. Os antigos estoicos não diziam para negar a raiva, diziam para educá-la. Não se trata de sufocar o que sente, se trata de transformar. Observar sem se identificar, reconhecer o impulso sem agir com ele, transmutar o fogo em consciência. A ira, quando aceita com presença, pode se tornar combustível para decisões mais firmes, mas quando ignorada, se torna veneno lento. A repressão não é autocontrole, é cegueira emocional. E a liberdade só nasce quando você consegue olhar sua raiva nos olhos sem se deixar dominar por ela. Sentir não é o problema. Reagir sem consciência é que aprisiona. Você pode observar, pode respirar, pode transformar o impulso em presença, e isso já é uma revolução silenciosa. Porque o que você sente não precisa ser temido, precisa ser entendido. O que você reprime se transforma em armadilha, mas o que você acolhe vira força. E a força verdadeira nasce quando você aprende a escutar até mesmo aquilo que te assusta. Porque é nesse espaço de escuta profunda que você deixa de ser refém e começa a ser livre. A esperança que a dor esconde. A dor não é o fim, é o aviso. A dor chega sem pedir licença. Às vezes devagar, às vezes de forma abrupta, mas ela sempre vem. E quando chega, nossa primeira reação é rejeitá-la, afastá-la como se fosse uma inimiga. Mas e se, por um instante, você escutasse o que ela quer dizer? Porque a dor, por mais cruel que pareça, não veio para destruir. Ela veio para avisar. Avisar que há algo dentro de você que não pode mais ser ignorado. Imagine o bambu. Durante anos, ele é apenas semente enterrada, invisível, silenciosa. Mas no subterrâneo, a força sendo construída. O bambu precisa ser comprimido, apertado, pressionado pela terra antes de crescer. Ele precisa quebrar por dentro para se erguer por fora. E assim também somos nós. A dor não é castigo, é preparação. É o solo movendo-se para que algo novo possa nascer. Quando o mundo cala, a dor começa a falar. Porque sem o barulho externo, você começa a escutar o que ficou pendente dentro, a mágoa que você disfarçou, a frustração que empurrou para depois, o desejo de mudança que adiou tantas vezes. A dor traz tudo isso à tona, e sim, isso incomoda, mas também liberta, porque o que você encara já começa a perder o poder de te aprisionar. Buscar paz sem verdade é como construir casa sobre areia. Parece firme, até que tudo desaba com o primeiro vento. A paz real não vem da fuga da dor, vem do mergulho nela, da escuta, do reconhecimento. Quando você deixa de correr e simplesmente se senta com a sua dor, ela te mostra o que precisa ser curado, e nesse momento silencioso nasce algo novo. Não uma cura imediata, mas um caminho, um recomeço,
Você não precisa se livrar da dor para viver. Precisa apenas entender o que ela quer te mostrar. Porque quando você para de lutar contra ela, descobre que ela não é um inimigo. É um aviso, um chamado, um convite para crescer, para dentro, para o que é real. A armadilha da força fingida. Você não precisa ser forte o tempo todo. Há uma exaustão que não vem do que você faz, mas do que você sustenta. Sustentar a imagem de força. Sustentar o controle. Sustentar o sorriso. Você acorda e veste essa armadura invisível como se fosse obrigação ser inabalável. E aos poucos, sem perceber, vai desaparecendo por dentro. Porque sustentar o personagem de alguém que está bem, cansa. Muito. Você não está cansado apenas das tarefas. Está cansado de fingir que não sente. Cansado de segurar o choro, de engolir o medo, de calar a própria fragilidade. Cansado de ser o porto seguro de todos, enquanto você mesmo se afunda em silêncio. O corpo até segue, mas a alma já se arrasta. E o pior, quase ninguém nota. Porque você aprendeu a fazer parecer que está tudo certo. Você aprendeu a sobreviver, mas esqueceu de viver. A força fingida tem um preço, e esse preço é alto. Você vai perdendo a espontaneidade, vai se afastando das suas necessidades reais, vai se anestesiando, e quando vê, já não sabe mais quem é sem a máscara da força. Mas a verdade é simples, mesmo que dolorosa. A força que não reconhece o cansaço não é força. É rigidez. E tudo que é rígido demais, uma hora quebra. O estoicismo não pede que você seja pedra, ele convida você a ser raiz. Firme, sim, mas flexível, capaz de se curvar sem perder a essência, capaz de sentir sem se perder no sentimento, capaz de cair e ainda assim retornar. Porque a verdadeira força não está em resistir o tempo todo, está em saber quando é hora de se ajoelhar, de soltar, de descansar, de ser humano. Você não precisa sustentar o mundo nas costas, só precisa sustentar sua verdade. E se hoje sua verdade for cansaço, então abrace isso, com ternura, com presença, com coragem de ser quem é, sem precisar provar nada a ninguém. A força real não está em parecer forte, está em não se abandonar. O centro perdido. Reconstrua sua presença aqui, não no futuro. Você já teve a sensação de estar vivendo no automático? O corpo presente, mas a mente em outro lugar. Sempre no depois, no que falta, no que ainda precisa acontecer. Como se a vida estivesse sempre começando na próxima semana, no próximo projeto, na próxima chance. E assim, os dias passam, e você não está em nenhum deles. Esse vazio que insiste em aparecer não é ausência de sentido, é ausência de presença. É o efeito de viver fora de si por tempo demais, de viver na expectativa de que algo virá, e quando vier, tudo finalmente fará sentido. Mas o sentido não está lá fora, e nunca esteve. O sentido está aqui, no agora, no pequeno, no invisível. E é justamente por isso que ele escapa. Carl Jung chamaria isso de perda da individuação. Quando você se desconecta de si, do que realmente sente, do que realmente importa, começa a existir de forma fragmentada. Funciona assim: trabalha, responde, executa, mas não sente, não se reconhece, porque perdeu o eixo, perdeu o centro. Recuperar o centro é um ato silencioso. Um ato de coragem, coragem de parar, coragem de olhar o presente com inteireza, coragem de dizer, isso aqui me basta por agora. Não se trata de desistir dos sonhos, mas de lembrar que eles não têm valor se você não estiver inteiro ao persegui-los. A presença é a base, a presença é a força que sustenta a jornada. O estoicismo não pede que você viva no passado, nem que antecipe o futuro. Ele convida você ao agora, ao ponto exato onde a escolha acontece, onde o controle é possível, onde a ação consciente nasce. Estar presente é um gesto revolucionário. É você dizer, eu estou aqui, não porque tudo está perfeito, mas porque é aqui que a vida acontece. Escreva, sinta, respire. Traga para o papel o que hoje realmente importa.
o que hoje está te consumindo sem necessidade. A clareza mora na presença, a leveza também, e você só reencontra seu centro quando decide voltar para casa. A casa que não é um lugar físico, é você mesmo, a sombra ignorada. O que você não vê em você te governa. Existe uma parte de você que foi esquecida, não por acaso, mas por necessidade. A parte que sentia demais, que se feriu, que reagiu de formas que hoje você não se orgulha. E então, para seguir, você a empurrou para o fundo, enterrou suas dores, suas contradições, suas fraquezas, escondeu sua sombra. Mas o que é ignorado não desaparece, apenas muda de forma e passa a agir sem que você perceba, passa a decidir por você, passa a sabotar suas relações, suas escolhas, sua paz. A sombra que você não olha te comanda. Ela se manifesta em julgamentos rápidos, em padrões repetidos, em medos que você não entende de onde vêm. E quanto mais você tenta parecer luz, mais ela cresce no escuro. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. A verdadeira espiritualidade não é fuga da dor, é travessia. É você olhar para dentro com honestidade brutal e dizer: sim, isso também sou eu. A parte que sente raiva, inveja, ciúmes. A parte que tem medo, que erra, que se contradiz. Isso não precisa ser negado, precisa ser acolhido. A negação da sombra cria uma espiritualidade frágil, superficial, que se desfaz ao menor sinal de conflito. Já a aceitação fortalece, cura, transforma, porque quando você reconhece suas sombras, elas deixam de te controlar. Elas se tornam parte da sua consciência. E aí, sim, você pode escolher. Escolher diferente, escolher com clareza. Converse com a parte de você que teme ser vista. Escute o que ela quer te dizer. Talvez ali, no que você mais esconde, esteja o portal para a sua liberdade. Porque a verdadeira força não está em parecer perfeito, está em ser inteiro. E ser inteiro é ser luz e sombra ao mesmo tempo, sem fugir, sem fingir, apenas ser. O silêncio como portal. Quando você para de gritar por ajuda, a ajuda vem de dentro. Há um momento em que o grito se esgota. Quando você já tentou todas as palavras, todas as fugas, todos os pedidos silenciosos por socorro, e mesmo assim, nada muda. É nesse ponto onde o barulho cessa por exaustão que algo novo começa. Não porque o mundo respondeu, mas porque você, enfim, parou de pedir e começou a escutar. A ajuda mais profunda não vem de fora. Ela nasce quando você se aquieta o suficiente para se ouvir. Quando você percebe que o outro pode até acolher, mas não pode curar. Que o mundo pode até oferecer alívio, mas não sentido. Que a solidão, apesar de doer, também é um portal, porque nela não há distração. Só há você diante da sua verdade. As histórias mais intensas de transformação quase sempre têm esse momento de silêncio absoluto, de ausência, de recolhimento. Não é isolamento, é iniciação. O estoicismo não ensina a depender de nada externo. Ele ensina a voltar para dentro, a reconhecer que, mesmo ferido, você ainda carrega dentro de si uma fonte de força que não foi destruída, apenas esquecida. É nesse silêncio que muitos renascem, sem espetáculo, sem anúncio, apenas com disciplina, com constância, com pequenos passos, uma respiração mais profunda, um pensamento interrompido antes de virar impulso, um novo hábito sustentado mesmo nos dias difíceis. Isso é revolução silenciosa. Isso é cura real. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa percepção muda tudo, porque, ao invés de gastar energia tentando mudar o que está fora, você passa a cultivar o que está dentro. E quando o dentro se fortalece, o fora perde o poder de te abalar. Não há pressa, não há caminho certo, só há presença.
E no centro da presença, o silêncio. E no centro do silêncio, você. Conclusão. A vida começa no exato momento em que você para de fugir. Você chegou até aqui e talvez, no fundo, algo em você já tenha mudado. Não porque ouviu verdades novas, mas porque foi lembrado daquilo que sempre soube. A dor que parecia fim era aviso. O silêncio que parecia ausência era presença. A raiva que parecia fraqueza era força mal dirigida. O cansaço que parecia derrota era só o corpo pedindo pausa. Não há milagre, há escolha. A cada manhã, a cada pensamento, a cada pequena atitude, você está escolhendo, mesmo sem perceber. E a escolha mais profunda não é entre certo e errado. É entre fugir ou permanecer, fugir da dor ou atravessá-la, fugir da verdade ou encará-la, fugir de si ou finalmente voltar. Quando você para de correr, a vida começa. Não a vida ideal, perfeita, plena de certezas, mas a vida real, aquela que tem falhas, que dói, que exige, mas que também é cheia de sentido quando vivida com presença, com consciência, com alma. A rendição não é fraqueza, é reinício, é o ponto exato onde tudo desmorona, para que algo mais verdadeiro possa ser reconstruído. E agora só há uma coisa a ser feita: escolher um hábito, um gesto pequeno, mas constante, algo que te lembre todos os dias que você está aqui, que você está inteiro, que você está presente. Escolha um hábito e viva com ele por 7 dias, não por obrigação, mas como sinal. Sinal de que você se vê, de que você se respeita, de que mesmo cansado, você continua, porque quando o mundo interno muda, tudo ao redor muda também. O que parecia insuportável torna-se compreensível. O que parecia caótico revela ordem. O que parecia fim vira semente. E assim, em silêncio, você começa. Não uma nova vida, mas uma vida verdadeira. A sua, finalmente.